E eu queria pensar com você, nessa manhã, um pouco mais sobre a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem ministrado no meu coração. Agradecer também ao meu pai por essa oportunidade. Ele está viajando, está lá na Bahia, resolvendo algumas questões com a minha avó. E o Senhor Deus, Ele ministrou algumas coisas no meu coração. A gente tem passado por um tempo que tem sido muito abençoado, um tempo de crescimento, um tempo de maturidade, e eu creio que o Senhor tem derramado algumas palavras que estão nos direcionando para aquilo que Ele tem para nós. O Senhor Deus é um Deus que Ele conhece todos nós, Ele conhece os nossos problemas, as nossas lutas, Ele conhece tudo que a gente está passando, e Ele sabe aquilo que nós precisamos. Nós temos sido ministrados por um longo tempo sobre a questão do crescimento, do cuidado com pessoas, na questão de nós vencermos as batalhas que estão entrando contra nós. O Senhor, Ele tem cuidado de cada detalhe. E o Senhor Deus, Ele ministrou muito forte comigo em relação a esse tema. Viva o seu propósito. É um tema que é falado tanto sobre isso, hoje em dia a gente já vê sendo ministrado muito sobre propósito, mas eu queria pensar talvez numa ideia diferente daquilo que muitas das vezes você já ouviu, porque é muito comum, se a gente falar uma das frases que é muito falada aqui no altar, algo que a gente conhece bastante sobre o tema, é que todos nós nascemos com um propósito. Você crê que você nasceu com um propósito? Isso eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Você tem um propósito em Deus. Todo mundo nasceu para um propósito. Você não está aqui no mundo por um acaso. Deus te colocou aqui para algo que Ele tem especificado para a tua vida sozinho. Nós temos algo que nós chamamos de chamado, propósito, que é um chamado, um propósito universal, e nós podemos categorizar vários deles. O ID é um deles, que todos nós devemos ir, fazer discípulos, cuidar. Eu ministrei um pouco sobre isso, sobre o discipulado, que isso é um chamado para todos nós, é um propósito para todos nós, e isso ele abrange todo mundo. É o ID, é o fazer discípulo, é o cuidar. Mas também nós temos algo que é específico para cada um de nós. É algo que Deus colocou para a vida do David, é algo que Deus colocou para a vida do Pedro, da Andréia, é o que Deus colocou para a vida do Digão, colocou para todos nós. Cada um de vocês tem algo específico daquilo que Deus quer te usar. Mas, quando nós pensamos sobre isso, vem uma dúvida. Quem aqui nunca teve a dúvida de qual é o seu propósito? Quantos aqui têm a certeza plenamente de qual é o seu propósito? Muitas das vezes nós temos dúvida. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não sabemos qual é esse propósito. Mas, para que nós possamos entender um pouco sobre isso, nós precisamos ir para onde? Para a Bíblia. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver vários homens que entenderam plenamente qual era o seu propósito. E só de pensar, nós podemos pensar em vários. Um que me vem à cabeça, Moisés. Moisés, ele entendeu plenamente que o seu propósito era libertar o povo do Egito. Era tirar eles da escravidão que eles estavam passando e levar eles à promessa que o Senhor havia prometido a Abraão, da terra prometida. Moisés, ele sabia plenamente qual era esse propósito. Se nós formos pensar, uma mulher de Deus que entendeu qual foi o seu propósito, Esther. Ela teve a incumbência de salvar o seu povo de um grande massacre. Se não fosse a vida de Esther, talvez o povo de Israel tinha sido massacrado. Mas Esther compreendeu aquilo que ela deveria fazer. Foi ousada. Entendeu tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dela. E viveu o seu propósito. Mas eu posso pensar com você entre vários homens. Vários homens de Deus. E um deles que eu gosto muito, para mim eu tenho uma certa
uma admiração, um respeito por esse homem de Deus, e ele às vezes não é tão falado nos púlpitos, porque a história dele se resume a poucos capítulos na Bíblia. E esse homem é Estevão, um discípulo de Jesus. Estevão foi o homem em que os discípulos chamaram porque eles estavam tendo um problema dentro da igreja. Vamos imaginar aqui comigo, a gente tem a nossa igreja e nós começamos a ter um problema. A gente já tem o número de presbíteros, de pastores, de diáconos, e aí acontece, sabe o que acontece? Acontece que os nossos diáconos não estão dando conta de cuidar do estacionamento. Aí o que tem que fazer? Tem que levantar novos diáconos para que aquilo comece a ser feito. E foi isso que aconteceu na igreja primitiva. A igreja primitiva estava com um problema que eles não estavam conseguindo resolver. Para eles resolver esse problema, eles precisavam tirar a atenção de uma coisa e realocar em outro lugar. E qual era esse problema? Se você for ler Atos 6, do versículo do 1 ao 6, vocês vão entender um pouco disso. O problema que eles estavam tendo era que um grupo, os helenistas, quem eram os helenistas? Era um grupo de gregos que se convertiam. Porque todos sabemos que Jesus veio para o povo judeu, ele pregou para o povo judeu, mas o que aconteceu? O evangelho de Jesus, ele é para todos. E aí o que começa a acontecer? Os gregos que não eram judeus começam a se converter a esse Jesus, que tinha vindo aqui na terra, que tinha pregado o seu amor, morreu no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E esses helenistas, eles começam a ter um problema, porque os discípulos, eles estavam constantemente cuidando do povo judeu, e eles achavam que, os helenistas achavam que eles não estavam sendo bem cuidados, que as suas viúvas não estavam sendo bem cuidadas, que as pessoas que necessitavam não estavam sendo bem cuidadas. Aí eles chegam nos discípulos e falam, não estamos sendo bem cuidados, a gente precisa ser cuidado. Nós nos convertemos a Jesus. E aí eles olham e veem, com certeza, isso é uma preocupação que é interessante. E aí eles começam a levantar esses discípulos para cuidar do povo helenista, do povo grego que se converteu. E aí chamam quem? Estevão. E a palavra de Deus vai dizer, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos congregaremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E aí, eles elegeram Estevão. Quem era Estevão? Um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E aí ele vai dizer ainda em seguida, Felipe, parente dos apóstolos, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Todos os outros, eles disseram apenas o nome. Mas Estevão, a Bíblia declara que ele era um homem cheio de fé e cheio de Espírito Santo. Tudo que a palavra diz, ela não está por um acaso. A palavra, ela sempre quer nos direcionar para algo, para um plano perfeito de Deus. E não é à toa que Estevão foi categorizado como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem, eu acredito que ele era diferenciado. Era aquele homem, sabe que quando você chega perto de alguém, você fala assim, cara, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa é diferente. Vocês conhecem alguém que é assim, né? Eu tenho várias pessoas que eu poderia citar aqui nessa noite. As nossas missionárias, que estão aí há um bom tempo, lutando, dedicando a sua vida pela palavra. Eu olho para elas e eu vejo e falo, cara, eu quero chegar nessa idade servindo a Deus como elas.
eu até me emociono, porque é lindo de ver. Eu fico emocionado como que essas mulheres gastaram os seus dias pela palavra de Deus. E vários outros homens de Deus. E eu creio que Estevão era esse homem. Estevão era um homem diferenciado. E isso é tão verdade porque se nós formos continuar a ler, em Atos 6, do 8 ao 11, vai dizer assim: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, ele fazia grandes sinais entre o povo. E isso é tão lindo que olha o que vai continuar dizendo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrios e os da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. E aí sabe o que eles fizeram? Eles subornaram várias pessoas para que pudessem levar Estevão para o sinédrio, para que pudessem levar ele à morte. Tamanha era aquilo que Estevão caminhava. E se você for continuar a ler Atos 7, você vai ver um discurso de Estevão em que ele vai ali dizer de cabo a rabo o que a Bíblia diz até Jesus. Eu convido você a ler Atos 7, é profundo aquilo que Estevão disse no sinédrio, a ponto de que todos eles não suportavam tamanha presença do Espírito Santo. E aí o que eles decidem? Apedrejar Estevão. E acontece que eles levam Estevão para fora da cidade e eles começam a apedrejar Estevão. E existe uma questão que acontece ali, algo que eu vejo que é profundo, é extraordinário. Em Atos 7, 58, vai dizer assim: E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu não sei se você tem a dimensão, querido, mas hoje nós estamos aqui em cima de um altar, nós estamos numa igreja, porque um homem, ele entendeu o chamado que Deus tinha falado para ele e pregou para os gregos, para os sírios, para a Ásia, e isso chegou até nós. E esse homem foi esse jovem chamado Saulo, que Deus o transforma, muda o nome dele para Paulo. Mas a Bíblia, ela trabalha com ligações. E se nós formos olhar para algo que é parecido com essa situação, nós vamos ver a história de Elias e Eliseu. Elias era um grande profeta do Senhor que fazia maravilhas. E ele é tão profundo naquilo que ele fazia que Deus o chama para o céu. Deus não quis que Elias passasse pela morte, ele foi trasladado para o céu. E sabe o que acontece? Eliseu, o seu discípulo, em quem Elias treinou, ensinou, ele recebe o quê? De Elias? A sua capa. E aí, o que ele recebe quando ele pega a capa de Elias? Unção dobrada da unção que existia sobre Elias. E eu creio que a unção que Paulo carregava era a unção que tinha sobre a vida de Estevão. Porque quando Estevão é morto, os céus estão abertos, ele diz: eu vejo os céus abertos, anjos descendo e subindo. Ele morre. E a sua capa é deixada aos pés de um jovem que nem sabia que iria se converter a Jesus. Pouco tempo depois, Jesus aparece para esse jovem, deixa cego ele, e ele começa um ministério que chegaria até nós. Isso é o poder de quando nós entendemos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é sobre esse grande homem de Deus que eu queria dizer, sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi o apóstolo que pregou a palavra de Deus para os gregos. Ele fez, todos aqui conhecem a história de Paulo.
Eu não preciso ficar dizendo aqui a história de Paulo, mas todos sabemos os grandes feitos que Paulo fez. Paulo era um homem que tudo o que ele fazia, a presença de Deus se movia pelo ambiente. É até engraçado, porque eu não sei se vocês já viram algum meme no Instagram, que a gente vê aquele cara andando de bicicleta, tipo assim, porque Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí eu vi vários memes essa semana de um cara andando de bicicleta, aí ele vira um mortal com a bicicleta, faz vários negócios loucos, e aí no texto está dizendo assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí Paulo andando de bicicleta lá, virando mortal, fazendo um monte de coisa. E aí a gente olha e fala assim, cara, como que eu vou ser como Paulo? Paulo era um homem extraordinário. Ele fazia as coisas que a gente olha na Bíblia, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu olho na Bíblia e falo assim, cara, esse maluco era doido. Ele era diferente. E ele serviu a sua vida todos os dias para pregar a palavra de Deus. A ponto dele deixar uma das coisas que eu sempre olho e falo assim, Jesus, eu quero dizer isso no final da minha vida. Que está em 2 Timóteo 4,7, que diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu acho isso profundo, porque se nós formos olhar a ideia daquilo que isso está dizendo, é um pouco do que ele diz lá em Atos 20, 24, que diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Preste atenção, às vezes a gente lê, a gente não entende aquilo que está sendo falado. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira. Isso é o início da carreira de Paulo, é em Atos. Ele iria escrever várias outras cartas paulinas, mas no começo ele já dizia isso. Contudo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo assim, eu vou viver para cumprir o meu propósito. Eu vou viver para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E aí nós vamos ver aqui um pouco da ideia do que Paulo foi chamado. Porque ele, queridos, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Deus, ele não tem apenas para você um propósito, mas Ele quer te direcionar para que você viva esse propósito. Ele não tem apenas um propósito para você, mas Ele quer te direcionar todos os dias para que você viva esse propósito. E isso é tão verdade porque nós vemos no início do ministério de Paulo, esse versículo, ele é libertador quando você entende. Paulo, ele está dizendo, antes da sua primeira viagem missionária, ele já está dizendo aquilo que Deus o chamou ele. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para que testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo foi um dos apóstolos que mais ministrou sobre o quê? Sobre a graça. Paulo já entendia no início qual era o propósito que ele tinha chegado na terra. Era para pregar o evangelho da graça de Deus. E qual é esse evangelho da graça de Deus? É o evangelho que alcança branco, negro, gordo, magro, assassino, pessoa de boa índole, alcança todos nós. A graça de Deus nos percorre a cada manhã. É essa graça que nos alcança, que não olha para o seu pecado, não olha para as suas falhas, não olha para aquilo que você talvez tenha errado, tenha feito. Essa graça nos alcança todos os dias pela manhã. E Paulo entendeu que ele precisava ministrar sobre cada um de nós, sobre essa graça que nos alcança, sobre essa graça que nos transforma. Ele entendeu o seu propósito. E uma coisa que eu queria que você entenda, se nós formos ler, eu vou ler vários versículos aqui com você nessa noite, que vai dizer um pouco sobre essa ideia de que Paulo teve. Em Atos 13, do versículo do 1 ao 3, ele vai dizer assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre ele, os despediram. Aqui eu queria que você entendesse uma coisa. Você nasceu por um propósito, amém? Você tem um propósito. Só que eu queria que você colocasse no seu coração sobre isso. Deus testifica. Ele testificará no seu coração sobre aquilo que Ele te chamou. E isso é tão verdade porque se nós formos ler aqui, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo diz. Quem diz? Não foi os discípulos, não foi Pedro, não foi Lucas, não foi João, não foi ninguém. Foi o Espírito Santo que falou: separai-me agora, quem? Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem chamou? O Espírito Santo. O Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé. E essa obra que os discípulos começam a orar e jejuar e impor as mãos sobre eles para enviar eles, os discípulos sabiam o que ia acontecer com eles? Não. Eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo. E é isso que eu queria que você guardasse no seu coração. É o Espírito Santo que vai testificar sobre você o seu chamado. Não é um homem que vai vir aqui em cima do altar e vai dizer: Júnior, eis que te digo, Deus te chamou para isso. Não. Isso não cabe ao homem dizer. Isso cabe a Deus. É Deus que vai testificar no seu coração sobre esse propósito. E isso é tão verdade porque os discípulos não sabiam para onde eles iam. Que no versículo 4 vai dizer assim: enviados, pois, ou seja, eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Quem que sabia para onde eles iam? Paulo e Barnabé. Eles mesmos tinham a consciência de aonde eles deveriam ir. E é isso que eu queria que você entendesse, porque todos nós nascemos por esse propósito. Todos nós nascemos por uma causa. E essa causa, ela veio com todos nós. Não é quando você se converteu. Não é quando você entregou a sua vida para Jesus. Aquilo que Deus te chamou para fazer está desde quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Vem muito antes do seu nascimento. Vem muito antes de você ser concebido. Aquilo que Deus te chamou está no seu coração há muito tempo. E isso é verdade porque se nós formos ler a Bíblia em Gálatas, Paulo vai dizer assim: e Deus me chamou e separou pela sua graça. Vocês percebem que tudo ali está ligado naquilo que... A palavra de Deus, ela coloca algumas palavras que às vezes a gente não entende. A gente não presta atenção. Mas tudo que Paulo ele ia falar. Pode reparar, começa a ler a Bíblia agora. Começa a ler as cartas paulinas. E começa a ver se você não vê a palavra graça. Ela sempre vai estar lá. Porque era o chamado de Paulo. Pregar o evangelho da graça de Jesus. E Gálatas vai dizer: e Deus o chamou e separou pela sua graça, desde o ventre da minha mãe. Podemos ver outros homens, Davi, que diz em Salmo 139:16: cada um dos meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Ou Jeremias, quando foi chamado, Deus diz para ele que ele havia sido consagrado a profeta, ainda no ventre da sua mãe. Entenda isso, querido. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe para que você viva uma vida, não para viver. Deus não quer que você viva os seus dias apenas vivendo, buscando as coisas do dia a dia, buscando a uma casa, a um carro. Não, tudo isso é muito bom e Deus ele tem preparado para nós bênção tal medida que nós não poderemos medir. Deus ele tem isso para nós, mas Deus ele não quer que nós vivamos uma vida tão banal.
Ele espera que você viva todos os seus dias para cumprir aquilo que Ele colocou no teu coração desde o ventre da tua mãe. E aí eu queria perguntar para vocês, quantos aqui querem viver plenamente esse propósito e dizer a mesma frase de Paulo: combati um bom combate, continuei a carreira e guardei a minha fé. Cara, isso é incrível quando nós entendemos esse poder. Porque Deus, Ele é aquele que vai direcionar todos nós a viver isso daí. E isso é tão verdade porque se nós formos pensar na palavra de Deus em Filipenses 2,13 vai dizer assim: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você parar para analisar esse texto, a palavra querer, ela tem a origem dela que é teléo no grego. E essa origem, ela vai significar o quê? É o anseio. É você ter prazer, é você ter paixão, satisfação. Esse é o significado dessa palavra querer. E o texto vai dizer, porque Deus é quem efetua tanto o querer, o anseio, a paixão, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. E eu queria te fazer uma pergunta para que você refletisse nessa noite. O que o seu coração anseia? O que o seu coração tem queimado? Pelo que o seu coração queima? É por carro? É por moto? É por casa? Dinheiro? É por ter uma vida estabilizada? Pelo que o seu coração queima? Pelo que você tem gastado os seus dias nessa terra? É para viver uma vida comum? Chegar o domingo, você vir à igreja, levantar as suas mãos e sair daqui, e sua vida durante a semana segue normal? Pelo que o seu coração queima? Pelo que você tem vivido todos os seus dias? Se nós formos olhar para a palavra de Deus, eu vejo homens e mulheres que o coração deles queimavam por algo profundo. O coração deles queimavam por algo que é sobrenatural. Vamos pensar aqui sobre alguns homens. Moisés, que a gente falou. Moisés foi o homem que teve o propósito de libertar o povo do Egito da escravidão. Mas esse propósito ele começou muito antes. Ele começou a exercer esse propósito que ele tinha, sabe quando? Quando ele mata um egípcio e foge. Sabe por que ele matou um egípcio? Se você for ler a palavra de Deus, você vai encontrar a resposta, porque ele matou o egípcio. Às vezes você olha, você não entende o porquê ele fez aquela ação. Mas ele matou aquele egípcio porque ele cuidava e acreditava que seus irmãos, por meio dele, seriam libertos. E isso está lá naquilo que Estevão diz no Sinédrio. A resposta está lá. Essa comprovação de que ele mata um egípcio porque ele acreditava plenamente, fielmente, que ele seria o libertador do povo do Egito. Mesmo após anos ele ter ido por um exílio e ter vivido lá por um bom tempo, até que Deus aparece para ele e diz: volte, chegou a hora. O coração de Moisés já queimava desde muito antes pela libertação do seu povo. Vamos pensar em outro homem aqui, Josué, que meu pai ministrou no domingo passado, domingo retrasado. Um grande homem de Deus que foi aquele que foi
o líder para que o povo então entrasse na terra prometida. Sabe o que a palavra diz a respeito de Josué? Que ele não se apartava da tenda do encontro até depois de Moisés sair de lá. Ele gostava tanto do ambiente de encontro com o Espírito Santo. Ele gostava tanto do ambiente em que Moisés adentrava ali na tenda do encontro e tinha o seu encontro exclusivo com Deus, que mesmo depois que Moisés saía daquele lugar, ele ainda permanecia. Ele ainda ficava lá porque o coração dele queimava por ter esse encontro exclusivo com a presença de Deus. O coração de Josué já tinha a liderança ali. Ele sabia que se ele fosse o líder, de nada adiantaria ele ser um líder se ele não tivesse aquilo que Moisés tinha, de ver Deus face a face. O coração dele queimava por aquilo. O coração dele ansiava por aquilo. Vamos pensar em outro homem então, Davi. Eu gosto muito de Davi. É um dos líderes assim que eu mais admiro na Bíblia. Davi foi um homem que ele era um cara que ele era intenso em tudo que ele fazia. Ele era intenso. Mas sabe o que nós vamos ver sobre a história de Davi? Davi, quando ele vai visitar os seus irmãos, ele escuta o quê? Um desafio de um gigante Golias. E aí sabe o que acontece ali? Gera nele o quê? Uma indignação. Indignação, essa é a palavra. Sabe por quê? A frase dele é assim: quem é esse incircunciso para vir falar contra o nosso Deus? Quem ele pensa que é? E isso é tão verdade porque quem conhece a gente melhor? Quem são as pessoas que mais conhecem a gente? Nossa família, não é verdade? Na maioria das vezes, a pessoa que mais nos conhece é aquela que está com a gente há muito tempo. Meu pai e minha mãe me conhecem muito bem. A Alessa me conhece muito bem. A família sempre vai saber quem você realmente é. Você pode até chegar aqui na igreja e ser uma pessoa, mas em casa você não esconde quem é. E sabe o que acontece? Quem diz ali sobre Davi? O seu irmão. Ele diz assim: bem sei o seu coração, Davi. Você veio até aqui, foi para ver a guerra. Às vezes a gente olha isso, a gente vê tipo assim, é uma afronta. Nossa, esse irmão é muito vacilão. A gente olha e fala assim, cara, o homem foi ali, ele queria guerrear, ele era valente, e o irmão vai lá e dá um esporro desse nele. Mas sabe qual que é a verdade? O irmão conhecia, ele sabia quem Davi era. Sabe por quê? Eu imagino que quando os irmãos chegavam das guerras na casa, Davi era aquele cara que chegava no irmão e falava assim, ô, como foi lá? Como foi lá? Você matou quantos? Quantos você matou dessa vez? E aí, quase morreu? Como foi? Foi de boa? Foi? Como foi lá? Como foi? Davi era esse homem. Ele gostava de uma briga. Isso é tão verdade que ele é tão maluco de lutar contra um urso, contra um leão. Quantos aqui teriam coragem de lutar contra um urso, contra um leão? Nem a pau. Não rola. Mas o bichinho era valente. Era aquilo que ele tinha sido chamado. Davi foi chamado para ser um dos maiores reis conquistadores que Israel teve. Esse foi o chamado de Davi. Davi até quis fazer uma outra coisa, construir um templo para o Senhor, mas o que Deus disse para ele? Não, suas mãos estão cheias de sangue. Isso não é uma afronta contra Davi, é Deus dizendo para ele, Davi, seu propósito não é esse. Eu te coloquei para você conquistar.
Eu te coloquei para você livrar o meu povo da mão desse povo filisteu que me persegue, que quer matar, aniquilar o meu povo exclusivo, escolhido. Era isso que Davi tinha sido chamado, para ser um rei conquistador. Por isso que ele foi um dos maiores reis conquistadores, porque o coração dele gostava de uma boa briga. E ele tinha a consciência de que tudo que ele fazia, ele não poderia fazer pelas suas próprias mãos, porque era o Espírito Santo que o conduzia a isso. E é lindo, não é? Eu acho isso impressionante quando eu vejo esses grandes homens de Deus que entenderam plenamente o seu propósito. Eu não sei vocês, mas eu fico assim, nossa, eu quero viver o meu, cara, eu quero viver isso, é incrível, isso é incrível. Um grande outro homem de Deus, José. Eu admiro muito José, cara, esse cara foi incrível. Imagine, ainda garoto, aproximadamente entre 15 a 17 anos, Deus dá um sonho a ele. E esse sonho, às vezes a gente olha e ele parece soberbo. A gente olha o sonho que Deus deu para José e olha e fala assim, cara, esse cara era muito, ele achava que ele era acima da média. Deus dá um sonho para ele em que ele vê os irmãos dele se curvando perante ele. Ele vê o pai e a mãe se curvando perante dele. E sabe o que acontece? Isso gera tanto conflito com a sua família, que a palavra de Deus vai dizer que é gerado no coração dos irmãos dele 2 sentimentos. 2. O primeiro, ódio. Imagine você odiar um membro da sua família. Os irmãos dele sentiam ódio. E o segundo sentimento que a palavra de Deus diz que eles sentiram foi ciúmes. Imagine você ter 17 anos e você vai ver se seus irmãos estão bem, e quando você chega, eles te jogam em um poço e querem te matar. E até que Deus trabalhe na vida de um dos irmãos para que pense uma coisa diferente. Não vamos matar não, vamos vender como escravo. Vocês já imaginaram os conflitos internos que não deveria ter na vida de José? Passar isso pelas pessoas que ele mais amava. As pessoas que, na teoria, deveriam protegê-lo, cuidar dele, ser um ombro amigo, eles vendem ele como escravo. E não suficiente, ele vai lá e é pego por uma mulher que quer ele, e ele era o quê? Temente a Deus. Ele diz não ao pecado. E aí o que acontece? A mulher abre uma emboscada lá para ele, e o que sobra para ele? Ser escravo já era ruim. Agora ele está o quê? Preso. E às vezes a gente pensa que José estava preso lá, e a gente acha tipo assim, ele estava preso, coitadinho, né? Cara, prisão é um lugar que tem as piores pessoas do mundo. Não foi um lugar de passeio. Lá tinha assassino. Lá tinham pessoas que roubavam, pessoas que eram má índole. E José teve que ir para esse lugar. Não era bonitinho. Era terrível. Aí sabe o que acontece com a gente? Nós temos um propósito, não temos? Amém? Nós temos um propósito. Aí vem a primeira dificuldade. E quantos de nós já não abandonamos? Uma primeira dificuldadezinha. Um negócio pequeno. Às vezes, muitos olham e falam assim, esse Deus não me ama não. Ele não cuida de mim não. Acha
eu ser fiel a Deus, eu dou dízimo, eu sirvo na igreja, o pastor manda mensagem lá no grupo de obreiro, manda mensagem lá que precisa de uma faxina, eu sempre estou lá, eu estou fazendo, eu sou um bom crente, eu falo de Deus lá fora, eu ministro a palavra de Deus lá fora, eu sou um bom cristão, e Deus está deixando eu passar por isso. Sinto lhe informar, querido, provas virão e você vai passar por cada uma delas. E não o suficiente, eu vou dizer uma outra coisa que já me afetou muito, e eu fiquei muito mal por isso. Queria te dizer uma coisa, você vai ser traído por aqueles que você mais ama. É isso mesmo. Infelizmente é isso. Às vezes a gente acha que a vida com Deus é um parque de diversões, mas não é. A vida com Deus, ela tem provas, ela tem lutas, ela tem adversidades. E o que vai mudar? Sabe o que vai mudar? É quando você entende quem Deus plenamente te chamou para ser. É por isso que Deus me chamou para ministrar essa palavra. Talvez você esteja passando por um dos momentos que pode ser o mais difícil da sua vida. Talvez você passou por um momento de tribulação, de adversidade. E eu sei, é difícil. Não é fácil. Mas se você entender, querido, plenamente quem Deus te chamou para ser, a jornada ela se torna mais leve. Sabe por que ela se torna mais leve? Porque nós já sabemos o final. E é isso que eu queria que você colocasse no seu coração. José, ele passou por grandes problemas que eu tenho certeza que a maioria de nós não conseguiríamos. A maioria de nós não conseguiríamos passar pela metade do que José passou e se manter firme. Mas José entendia aquilo que ele tinha sido chamado. E eu estava num discipulado essa semana e Deus me deu um estalar, um destravar que eu fiquei, uau, Deus. Sabe qual que era o sonho de José? Que os seus irmãos se dobrariam perante ele. Isso é uma questão de você entender que José, ele tinha sido chamado para quê? Você se curva perante a quem? Hoje a gente não faz mais isso, mas se a gente vivesse há uns anos atrás e a gente fosse se curvar, é por quê? É perante um rei, não é um cara que ocupa uma alta, ou você presta uma questão de reverência. É para quem? É para um juiz. Você vai, fala assim, fala o termo lá, nem sei qual que é, Vossa Senhoria, sei lá, Vossa Excelência. Você não pode dizer, ô juizão. Você tem que dizer o quê? Vossa Excelência. E esse sonho era por quê? É porque Deus estava dizendo assim, ó, José, você vai ser um dia um governante. E José acreditava tanto nisso, porque se você for ver a história dele, quando ele é vendido como escravo, o que acontece? Ele se torna chefe dos escravos. José entendia que ele tinha um posto de liderança. José entendia que ele deveria ser o melhor naquilo que ele faria. Ele devia saber o que? Governar. E José, ele se torna chefe dos escravos. Não satisfeito, ele é mandado para a prisão, onde tinha assassino, só gente de má índole, pessoas más, pessoas ruins. E sabe o que acontece? O que vocês acham que aconteceu? Ele se torna o quê? Chefe da prisão. É ali, ele exercendo o chamado dele. E eu acredito que José era tão fora da caixa na questão de liderança, porque se a gente for numa prisão, querido, se a gente for em qualquer prisão aí, e a gente vê que tem um cara que trabalha bem na prisão lá, é um preso bom,
Se a gente fizer assim para ele, ó. Ô fulano, cara, eu vi que você é um cara bom, você cuida bem da prisão, você não dá problema. Tá aqui a chave de toda a prisão. Toma. O que vocês acham que ele ia fazer? O que vocês acham que ele ia fazer? Ele ia meter o pé. Ia fugir. Poderia ser o melhor de todos. Ele ia fugir. E José era tão bom, um preso tão bom, que o chefe dos carcereiros, ele tinha autonomia de entregar a chave da prisão para José. Tó, José, cuida aí. E não era cuidar de gente bonitinha igual vocês, não. Vocês são lindos, cheirosos, gente fina. É tudo gente boa. Lá era só coisa ruim. José era excelente, querido. Porque se ele não fosse excelente, ele não teria as capacidades para exercer o seu chamado. Ele não teria a capacidade de um dia ser governador do Egito, em uma das maiores crises dita pelos estudiosos, tá? Isso daí é dito pelos estudiosos, foram uma das maiores secas que já tiveram no mundo. Uma das piores momentos em que a terra viveu. Isso são os historiadores que vão dizer. Se José não fosse tão bom naquilo que ele faria, muita gente tinha morrido de fome. E ele conseguiu trabalhar um mundo inteiro em que todos comiam do Egito. Todos. Todos se alimentavam da comida que um país só, um reino só, produzia. Isso é excelência. Isso é excelência. Mas não foi fácil, gente. Não foi fácil. Não foi uma caminhada simples. Sabe o que ele ouviu dos seus irmãos? Sabe o que ele ouviu da esposa de Potifar? Imagine as coisas que ele não deve ter ouvido. Você é isso, José. Você é aquilo. Imagina o que ele ouviu de Potifar, achando que ele tinha dado em cima da mulher dele. Imagine o que ele não ouviu desse cara. Mas sabe o que acontece? Eu queria que você guardasse muito firme isso no seu coração. Quem sabe quem é em Deus, não tem lacunas para que os outros dizem quem você é. Quem sabe plenamente quem é em Deus, não importa o que o outro vai dizer sobre você, porque você sabe quem você é. Você entende quem você é. E é isso que nós precisamos entender nessa manhã. Nós precisamos ter consciência daquilo que Deus nos chamou para ser. Queridos, vocês são filhos amados do Pai, escolhidos para fazer uma obra. Talvez Deus te chamou para ocupar um lugar que é de ensino, de liderança. Não tem como você ser. Querido, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não tem como você ser um funcionário ruim. Você fazer o que você faz no seu trabalho pelas coxas. Não. Você está pecando. Você está indo contra tudo aquilo que Deus chamou para ser. Deus chamou todos nós para ser os melhores. Você é o melhor. Você é o melhor naquilo que você foi chamado para fazer. Porque chamado, ele não está condicionado ao chamado apostólico que Deus diz na Bíblia. Ele não está condicionado ao mestre, apóstolo, pastor. Não está condicionado, evangelista, não está condicionado a isso. Chamado, propósito, ele está condicionado àquilo que você foi chamado para você. É na sua vida, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, é em casa. Você tem que ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa. Deus nos chamou para ser os melhores. E muitas das vezes, eu vejo isso na igreja, muitas das vezes nós estamos dando ouvido a pessoas que nem sabem quem nós somos. Quantas das vezes nós nos sentimos mal porque tal irmão chegou para a gente e falou assim, você é isso. Quantas das vezes nós não temos conflitos internos, problemas internos, por quê? Por aquilo que as pessoas dizem que nós somos.
Nós precisamos entender que quem tem que dizer quem nós somos é Deus. Querido, profecia, guarde isso no seu coração. É muito lindo profecia. Eu creio muito no profético de Deus. Eu creio muito que Deus levanta profetas. Ele usa pessoas para dizer algumas coisas no seu coração. Eu creio muito nisso. Mas profecia, guarde isso. Profecia não te dá direção. Profecia gera confirmação. Profecia vai só confirmar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Profecia não vai te direcionar para tal caminho. Profecia vai colocar no seu coração a testificação daquilo que tem que ser. Ontem Deus tinha colocado uma palavra no meu coração durante a semana, e ontem Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre propósito. Muito. E aí eu orei, antes de vir para o Conexão, eu orei e falei assim: Jesus, eu preciso de uma confirmação sobre aquilo que o Senhor quer que eu ministre. Se é essa palavra, o Senhor quer que eu fale sobre propósito. Eu quero que nessa noite o Senhor me dê essa confirmação. Eu vim no Conexão, e o Júnior, guiado pela presença do Espírito Santo, o que ele falou ontem? Propósito. Profecia é para isso. Quando você pede uma confirmação de pessoas, ela tem que ser uma confirmação. Ela não tem que ser uma direção para você. Porque quando nós não sabemos quem Deus nos chamou para ser plenamente, existe muitas lacunas para os outros dizerem quem nós somos. Guarde isso no seu coração. Para isso existe um espaço para qualquer fala de qualquer pessoa. Para que eles falam quem você é. Sabe, quando você não sabe quem você é isso. Existe espaço para qualquer fala de qualquer coisa. Nós precisamos ter a visão clara de quem Deus nos chamou para ser. E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Querido, eu creio que todos nós queremos muito viver os propósitos de Deus para nós. Nós queremos muito viver aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu creio que nós seremos uma igreja que vive uma vida com propósito, que vive sendo direcionado por Deus. Mas, para que nós vivamos o propósito de Deus, nós precisamos passar por uma palavra, que às vezes ela é muito dolorida, que se chama processo. O processo dói. O processo não é fácil. Você acha que para José o processo foi fácil de ser vendido, de ser preso? Não, não foi fácil. Você acha que para Davi foi fácil o processo dele chegar no exército lá, as pessoas confiarem nele para ser o libertador contra os filisteus? Ele vai lá, mata o gigante, mata um monte de gente, e aí o que acontece? O que é gerado no povo? Ciúmes. Saul sente ciúmes de Davi. E ele tem que passar por um longo período vivendo o processo. Ele já havia sido ungido, o quê? Rei. Pela tradição histórica judaica, quando um homem era ungido rei, ele se tornava rei. E Davi foi ungido ainda novo, ainda moço. Aproximadamente, você pega ali que foram aproximadamente vários anos para que Davi tivesse, não foi rápido, não foi do dia para a noite. Foram vários anos que Davi teve que esperar para que ele vivesse o propósito. Ele teve que passar pelo quê? Processo. E o processo foi dolorido. Ele teve que fugir. Às vezes sair de um lugar sem ter que pegar as coisas dele, sair fugido de lá. O processo não é fácil. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração. Talvez você está passando por um processo difícil. Talvez você está vivendo hoje esse processo que é difícil, que não é fácil. Mas guarde essa chave no seu coração. O processo é só um processo.
o processo, ele não é o final. O final é o propósito. Mas para que você viva o propósito, antes tem o processo. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses 2,13, que o mesmo Deus que opera o querer, o anseio, a paixão, aquilo que o seu coração queima. Eu queria te convidar a que você refletisse nessa noite, o que o seu coração queima. O que o seu coração queima para você fazer por Jesus. É esse Deus que opera o querer, que opera o anseio. É Ele que colocou, às vezes, uma indignação que você não entende. Às vezes, um desejo que você não entende. Às vezes, você ama criança. Não é à toa que talvez você possa amar criança. Não, Deus te chamou para que você trabalhe com criança. Você gosta de tal assunto, você gosta de matemática, você gosta de direito, você gosta de ensino. Se você tem isso no seu coração, não é à toa, não está ali por um acaso, Deus colocou no seu coração. É que você seja o melhor professor de matemática, é que você exerça a justiça de Deus no direito. Deus nos chama para viver uma vida abundante, querido. Ele que opera o querer. É Ele que colocou no seu coração esse sonho. Você lembra dos sonhos que Deus te deu? Ou eles estão engavetados? Qual o sonho que Deus te deu? Muitas das vezes nós vivemos a nossa vida e Deus coloca vários sonhos para nós. Deus, Ele dá anseios, vontades. E com a vida, quando vem o processo, às vezes nós olhamos para o nosso sonho e dizemos assim: nossa, eu queria tanto isso, mas o financeiro não me deixa fazer isso. Eu vou guardar. Um dia, talvez, quem sabe, eu volte com esse sonho. Qual foi o sonho que Deus te deu? Sabe por quê? O mesmo Deus que dá o sonho, que dá o querer, a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que opera o quê? O realizar. Se você tem um sonho que às vezes para você é impossível, esse sonho ele não vai ser possível por você, é por Ele. É Ele que é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa que você tenha dinheiro para que Ele financie o seu ministério. Ele não precisa de pessoas, Ele não precisa de ninguém para que Ele opere o realizar dele em você. O realizar dele vem dEle. Qual é o sonho que você guardou? Nesse dia, reflita qual o sonho que você está engavetando. Qual o anseio que você tem engavetado. Hoje eu quero te impulsionar a isso, para que você olhe para dentro de você e entenda que esse sonho não é seu, esse sonho é de Deus. Chegou o tempo de nós deixarmos para trás as coisas de menino e crescermos a estatura, a maturidade daquilo que Ele nos chamou. Deus tem chamado essa igreja para viver o plano perfeito dEle. Deus tem chamado a nossa igreja não só para esse lugar. Deus quer que nós alcancemos na nossa cidade por completo. E querido, a maior Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida. As pessoas elas não vão abrir a Bíblia e ler. Elas vão olhar você. Quem Deus te chamou para ser? Eu queria te convidar que você sonhos muitas das vezes eles parecem impossível. Mas é o que eu disse, o sonho para Deus ele não é nada. E Deus ele está me impulsionando a algo. Eu queria que você que tem um sonho que está engavetado, que está colocado na gaveta e você anseia por esse sonho. Você entende que esse sonho não é seu, é de Deus. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu creio que tem pessoas que têm sonhos, que têm desejos. E nessa noite Deus vai destravar isso.